Meus queridos, agora que a chuva deu uma acalmadinha e não vou precisar berrar, vamos bater um papo sobre a teoria especial da relatividade, ou, se preferirem, a teoria da relatividade especial. Especial é porque ela só serve para referenciais inerciais. Referencial inercial nada mais é que um referencial que apresenta velocidade constante. Ou seja, eu não vou poder aplicar essa teoria que eu vou te apresentar quando um objeto está mudando de velocidade. Só serve para objetos que estão com velocidade mantida constante ao longo do tempo. A teoria da relatividade foi chocante, ela foi escrita em 1900, publicada logo depois. Einstein trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça. A pessoa chegava lá para patentear um produto novo e tinha muito pouco movimento. Ele era um cara que manjava de física básica, mas não era considerado genial por nenhum dos seus professores. Não era um grande calculista, não era bom de matemática avançada, conhecia matemática básica muito bem, obviamente, e dominava a física básica. E tinha alguns problemas na física que não explicavam bem alguns fenômenos que estavam sendo estudados. E aí então ele começou a escrever uma teoria que ele achava que ia explicar os fenômenos observados. E a teoria dele, diferente das outras teorias, ela nasce basicamente da filosofia, da ideia, da mente do Einstein. Ele não fez experimentos para confirmar a teoria dele. Os experimentos para confirmar a teoria da relatividade vieram posteriormente e sempre confirmando as ideias do cara. Então, realmente é assustador. A teoria da relatividade, ela se baseia em dois postulados. Postulado é aquilo que se considera verdadeiro sem prova. Então, muito delicado. Tu calcar o teu raciocínio em algo que tu já pressupõe verdadeiro. Mas, por exemplo, os elementos de Euclides, aquele livro, aquela obra de matemática com mais de 2000 anos, que define o que é ponto, reta, plano, e que define todo o nosso raciocínio geométrico. Tu vê, ponto é aquilo de que nada faz parte, reta é aquilo que só tem comprimento, não tem espessura. São definições que a gente julga que são verdadeiras, que são honestas, mas na verdade são ideias que só existem na mente humana. Ponto, reta e plano são entidades que na prática não existem. Não, professor, isso é um plano. Não é. Não é porque isso aqui tem espessura, isso aqui é um tampo de mesa, e um plano ele não tem espessura e é infinito, isso aqui é finito, isso aqui acaba. Isso aqui dá uma ideia de plano, mas não é um plano. Postulados são delicados, por isso, porque tem que aceitar que eles são verdadeiros. Primeiro postulado, as leis da natureza são as mesmas para todos os observadores. Não importa quem é o observador. A lei que tu vai usar para entender o fenômeno vai ser o mesmo, esteja você onde estiver. Altamente filosófica essa primeira ideia, mas eu acho que é justo. Eu acho pouco provável que seja possível tu usar regras da natureza que sejam mutantes. As regras mudam para diferentes observadores. Eu não acho que isso seja razoável, mas não tem como eu te provar isso, nós vamos ter que aceitar. Falou em teoria da relatividade, nós temos que lembrar. A primeira coisa que a teoria da relatividade diz é que as leis da natureza são as mesmas para qualquer referencial. Na física newtoniana isso não funciona. Quando vamos observar um carro fazendo uma curva, para quem olha de fora, o carro está sendo empurrado para dentro da curva para poder fazer a curva. Quem está dentro do carro se jura empurrado para fora da curva por uma força centrífuga. Então tu vê, as pessoas que observam um carro fazendo curva pela física newtoniana, de fora do carro e de dentro do carro, vão precisar de regras diferentes para poder explicar o que está acontecendo. Ideias levemente diferentes. Einstein diz que não é assim, que a física verdadeira, a física honesta, deve sempre ter as mesmas regras para todos os observadores em quaisquer referenciais inerciais. Isso eu aceito. Agora, o segundo postulado é um tapa na cara. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Isso é um absurdo. Para a física clássica, se eu estou num carro a 100 por hora, indo para lá, e uma Ferrari me ultrapassa e no velocímetro dela marca 300 km por hora, eu vou me sentir ultrapassado e vou ver a Ferrari se afastando de mim a 200 km por hora. Se a Ferrari viesse na contramão a 300 por hora e eu para lá 100 por hora, dormir no volante, bater de frente, vai ser uma paulada onde os carros se aproximavam a 400 km por hora. Então você está
relativa. Ou tu soma, ou tu subtrai. Na prática mesmo, para calcular uma velocidade relativa, tu sempre subtrai. Levando em conta que as velocidades são grandezas vetoriais. Vetores que apontam para sentidos opostos, têm sinais opostos. Esse segundo postulado está dizendo que para a luz não funciona essa ideia. Esse enunciado está dizendo, esse postulado está dizendo, que se eu estou parado e a luz passa para lá, ela se afasta de mim a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Se eu estou indo para lá a 1/3 dessa velocidade, se eu estou indo para lá a 100 mil km por segundo, e a luz passa a 300 mil km por segundo em relação a vocês, eu que estou indo para lá a 300 mil km por segundo, se eu fosse medir a velocidade da luz, também daria 300 mil. Isso é uma afronta à física clássica. Como pode a entidade chamada luz estar se afastando de vocês e de mim com a mesma velocidade, sendo que vocês estão parados e eu estou indo para lá a 1/3 da velocidade da luz? Isto é um absurdo, mas é isso que o Einstein diz. É isso que o Einstein diz. E tem alguns fenômenos em laboratório que nos levam a acreditar que isso é verdade. Tem gente fera que diz que não é. Mas aqui na física moderna nós vamos dizer que sim, mesmo que tu não acredite. Tu vai, a partir de hoje, fingir que para ti tudo bem. Tá parado, tem um cara indo para lá a 100 mil km por segundo, tem um cara indo para lá a 200 mil km por segundo. Passa um raio de luz para lá. Em relação a todos nós, vocês parados, o sujeito que vai para lá a 100 mil km por segundo e o sujeito que vai para lá a 200 mil km por segundo, aquele raio de luz que passou para a esquerda, para a minha esquerda, para a direita de vocês, ele se afasta de todos nós com a mesma velocidade. Estejamos nós parados, andando para lá ou para lá, com a velocidade que a gente quiser. Puta que pariu. Se isto é verdade, consequências absurdas. Consequências absurdas. Ainda Einstein dá mais um detalhe nesse segundo postulado. E esta velocidade da luz no vácuo é a máxima. Nada pode chegar nessa velocidade. Nada que tenha massa. Como as partículas de luz, os fótons, não têm massa, só eles podem atingir essa velocidade. Elétrons têm massa, jamais chegarão na velocidade da luz. Qualquer coisa que tenha massa, jamais chegará na velocidade da luz. Para mostrar as consequências desta ideia absurda, Einstein projetou um experimento. Projetou um experimento na mente dele. O experimento que ele convidava as pessoas a raciocinar sobre era aquele famoso experimento de uma caixinha se movendo para a direita com grande velocidade. Dentro dessa caixa, um raio de luz vai sair do chão da caixa e vai atingir a parte superior da caixa. O sujeito que estiver dentro dessa caixa vai medir quanto tempo demora para a luz sair do teto, do chão e bater no teto da nave. Ele vai medir um tempo que nós vamos chamar de T0. Zero porque foi medido no referencial de velocidade zero. O homem estava com velocidade zero em relação ao experimento. Quem observa esse experimento de fora, o sujeito que observa esse experimento de fora, vê a luz saindo aqui do chão da nave e vê a luz batendo no teto da nave quando a nave já está mais à frente. Esse sujeito mede um certo tempo para a luz sair do chão da nave e bater no teto da nave. Antes de Einstein ter ferrado com a nossa mente com essa ideia idiota, nós entendíamos que esses tempos deveriam dar iguais. Poxa, se eu ligo e desligo o meu cronômetro, quando o raio é disparado e quando o raio chega. Se um cara faz isso dentro da nave e outro cara faz isso de fora da nave, observando o mesmo fenômeno, eles tinham que medir o mesmo tempo. Mas Einstein diz que não. Einstein diz que já que a velocidade percorrida pela luz dentro da nave vale x, e a velocidade percorrida pela luz para quem observa a luz de fora da nave foi uma distância y, já que a distância y é maior que a distância x, obrigatoriamente o tempo medido de fora da nave tem que ser maior que o tempo medido de dentro da nave.
Isso ele chamou de dilatação do tempo, porque o tempo, para quem observou o fenômeno de fora, parece ter se esticado. Dilatação do tempo. Einstein ainda diz que a massa desta nave que está se movendo para a direita com uma certa velocidade é m0 medida quando a nave está em repouso, mas quando a nave está em alta velocidade, a massa da nave passa a ser m, maior que m0, dilatação da massa. E mais absurdo, Einstein diz que se essa nave atinge velocidades altas, ela encolhe. O tamanho real da nave é L0, mas se nós formos medir o tamanho dessa nave em alta velocidade, ela vai ter um tamanho L menor que o tamanho original. A este fenômeno Einstein chamou de contração do espaço. Para calcular o quanto a massa e o tempo dilataram e o quanto o espaço se contraiu, Einstein chamou um amigo dele chamado Lorentz para matematizar o fenômeno. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu faço questão de, através do Teorema de Pitágoras, deduzir o fator de Lorentz para a galera. Hoje, nesse primeiro momento, eu vou mostrar como é que se calcula e exemplificar. No próximo encontro nosso, tendo um tempinho, eu vou deduzir o fator de Lorentz para vocês vocês acreditem mais, tenham mais confiança nesse cálculo que parece um absurdo. Fator de Lorentz, meu amigo, é um númerozinho que a gente calcula, onde a gente só precisa ter a velocidade da coisa que está se mexendo, da nave que está se mexendo. O c é a velocidade da luz no vácuo, que nós vamos considerar como uma constante igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se eu sei a velocidade da nave, da coisa que se mexe, eu coloco esse valor ali, faço a conta e descubro esse númerozinho, chamado de fator de Lorentz. Se eu pegar a massa original da nave e multiplicar pelo fator de Lorentz, eu conheço a massa dilatada. Se eu pegar o tempo que se passou dentro da nave e multiplicar pelo fator de Lorentz, eu descubro quanto tempo as pessoas que estão fora da nave tiveram que esperar. Se eu pego o comprimento da nave e divido por esse númerozinho mágico chamado fator de Lorentz, eu descubro qual é o tamanho que esta nave terá em alta velocidade. Para te mostrar como é que fica a brincadeira, vamos ao exemplo. Eu tenho uma nave que anda numa velocidade de 80% da velocidade da luz. Nós não temos essa nave, tá, gente? Só um delírio. Sabendo que esta nave apresenta 2.400 metros de comprimento, sabendo que esta nave tem uma massa de 12.000 toneladas, sabendo que esta nave fez uma viagem de 60 anos, sempre nesta velocidade, nós terráqueos, na esperança de que essa tripulação encontre um planeta habitável para nós, já que o nosso planeta está sendo destruído por nós mesmos, a pergunta é: qual o tamanho da nave quando nesta velocidade? Que massa esta nave aparenta ter quando nesta velocidade estonteante? Quanto tempo nós aqui na Terra esperaremos pelas notícias da nossa nave que salvará a vida humana? Não mais na Terra, porque a Terra foi destruída. Cara, tu vê, ó, na verdade é só ter calma, na verdade. É só tu jogar no lugar do V08C. Fazer essa matemática básica e descobrir o fator de Lorentz. E depois usar essas relaçõezinhas. Multiplicar o tempo e a massa pelo fator de Lorentz. Dividir o tamanho da nave pelo fator de Lorentz. Já vamos resolver isso já já. Se tu quiser arriscar, é aula de quê daqui depois? Aula de quê? A geografia? Pra quê? Pra quê? Não, tô brincando, galera. É muito importante também. Certo? Mas ó, enquanto o Vespa, né, vem assobiando aí pelas escadas, tu podia arriscar a questãozinha, né, cara? Não vai nem doer. Depois pode fazer também com 60%. São os dois valores clássicos que dá de fazer na mão. Outros números fica ruim de fazer na mão. Aí eles fornecem pra gente já o fator de Lorentz previamente calculado. Daqui a pouco tamo junto.